Deixa eu fechar aqui, peraí. Pronto, foi aqui. Então, olha só. A outra coisa, tá? A apostila eu vou mandar pra vocês, tá legal? Depois não, agora ainda. A apostila ela é um pouco grande. Eu não sei se eu vou conseguir mandar pelo WhatsApp. Manda para mim um e-mail de alguém aí, pra eu mandar por e-mail a apostila. Vou tentar mandar pelo WhatsApp. Mas alguém pode mandar um e-mail pra mim aí, pra eu mandar pra você e aí tu pode mandar pro pessoal, por favor? Faz isso pra mim agora aí. Tá bom? Professor, tem que imprimir? Pô. Cara, vamos voltar, né? Porque vamos voltar. Ah, tá. Pode imprimir, né? Mas nesse momento não tem essa necessidade não, tá? Porque, pô, às vezes no final do mês a pessoa tá apertada, né? Ainda mais ainda agora que tá tudo caro. Então, tipo assim, aguenta um pouquinho, espera um pouquinho, tá? A Natasha até que liberou. Natasha, manda esse e-mail pra mim lá no grupo, por favor. Lá no grupo lá de vocês, tá? Que eu mando lá e depois tu manda lá o pessoal. Vou tentar mandar no WhatsApp. Se eu não conseguir, eu vou mandar pro teu e-mail. Vou falar que eu mandei pra você e aí tu libera lá o pessoal pra mim, por favor. Tá bom? Aí tu me ajuda aí também. Tá? Assim que eu terminar, já mando logo a apostila pra vocês. Tá? Bom, agora vamos aqui falar agora que um negócio que é importante. Vamos lá. Tá? Então, como eu estava falando para vocês, o que acontece? Fundamentos, né? Fundamentos de enfermagem. Tem lugar também que chama de semiologia, tem lugar que chama introdução à enfermagem, enfim. Depende do lugar onde tu estuda, cada um tem um nome para intitular a disciplina. Mas o que você tem que entender? O que é essa matéria? Essa matéria é justamente a parte prática. São todas o aperfeiçoamento, não o aperfeiçoamento, mas toda a técnica, né, que o profissional de enfermagem ele vai executar no paciente, você vai aprender justamente nessa disciplina. Então, por isso que a gente chama de fundamentos, ou seja, o pilar da enfermagem. Não que as outras não sejam, pelo amor de Deus, mas a parte prática, a parte da execução, a gente vai aprender aqui em fundamentos. Só que em fundamentos a gente tem uma parte teórica, a gente tem que ter a teoria por quê? Para você justamente, desculpa, saber o porquê que você está fazendo aquela técnica, não fazer por fazer, porque quem faz por fazer não sabe, né? Ele apenas está ali, como é que se fala? Está reproduzindo aquilo que foi passado, e a partir do momento que você sabe, né, o que você faz, você vai aperfeiçoar, tá? De acordo ali com o paciente. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então, essa é a importância ali para você saber. Um exemplo aqui. Um exemplo aqui maneiro para a gente saber. Ah, medicamento, né, intramuscular. Os medicamentos ali intramuscular, a gente sabe que tem ali um ângulo de inserção da agulha, né, 90 graus ali, e a gente tem um calibre daquela agulha, né, 25 por 7 ou 30 por 7. Só que, pô, a gente vai adaptar essa variação, esse calibre, de acordo ali com o paciente. Paciente ali magro, né, ou magérrimo, você não vai colocar uma seringa ali 30 por 7 nesse camarada. Você vai colocar o quê? De calibre menor, né, que esteja ali enquadrado com a via intramuscular. Então, por isso que é importante a gente justamente ter essa concepção de entender o que você está fazendo. Então, os fundamentos é isso. Nesse primeiro momento, o que a gente vai aprender? A gente vai aprender a parte ali que a gente chama de higienização das mãos. Né? Por quê? Aí vamos lá. Por que a gente vai aprender essa parte da higienização das mãos? Primeira coisa que você tem que entender. O ambiente hospitalar, tá? O ambiente hospitalar, ele é rico, tá? Em micro-organismo. Ele é rico em micro-organismo. Por mais que nós temos técnicas de limpeza, técnicas de desinfecção, técnicas de descontaminação, há de se entender que eu tenho que a chegada de pessoas que estão ali contaminadas. Então, essa pessoa que ela chega ali no hospital, possivelmente ela tem uma contaminação e, de forma natural, esse micro-organismo ele tende a se propagar ali naquele ambiente. Então, para a gente reduzir, para a gente se prevenir e para a gente evitar essa contaminação, a gente tem que entender, a gente tem que ter uma coisa aqui que a gente chama de higienização das mãos. Tudo bem? Tranquilo? A higienização das mãos, tá?
Mas antes da gente mergulhar, né, sobre o que é a higienização das mãos, a gente tem que entender, né, o porquê que a gente tem que fazer essa higienização das mãos. Por quê? Porque a higienização das mãos, ela evita o que? Ela evita justamente que as infecções. Então é isso que ela vai evitar. Ela evita as infecções, certo? E o que é uma infecção? Vou pegar aqui um pente aqui que vai ficar melhor para a gente aprender. Vou até rapidinho. Até aí. Deixa eu mostrar aqui pra gente, nós aqui, tá? Aí vocês mandam um ok pra mim aí se tá conseguindo visualizar ou não. Pera aí. Vê aí direitinho. Tá ou não tá? Tá aparecendo aí pra você aí? Tá? Todo mundo tá vendo direitinho? Tá? Então, ó, eu vou escrever aqui no Paint aqui, tá? Finge como se fosse um quadro lá na sala de aula. Tá legal? Vocês gostam assim, desse jeito? Eu vou falando, vou escrevendo direitinho. Acha melhor assim? Pra aprender? Acha? Então lá, hein? Fala a verdade, hein? Então, ó, vamos aqui, ó. Então, ó, né? O que seria essa higienização das mãos, né? Então, a higienização, né? A higienização das mãos consiste no quê? Ela consiste justamente nisso aqui, ó. Ela consiste numa técnica, tá? Ela consiste numa técnica que visa o quê? Né? Visa ter objetivo, né? Que visa o quê? A redução, vírgula, a prevenção, perdão, vamos começar primeiro aqui, né? Visa o quê? A prevenção e redução do quê? Da propagação de micro-organismos. Então é isso que a higienização das mãos ela tem por objetivo, certo? Tranquilo? Só que você tem que entender o seguinte, que essa higienização das mãos, ela tem duas finalidades. Tem duas finalidades, professor? Tem, lógico. Ela tem duas finalidades, certo? Tranquilo? A primeira, ela vai remover o quê? Sujidade. O que é sujidade? Sujeira. Ela vai remover o quê? Matéria morta. O que é matéria morta? Tecido. Né? Ela também remove o que? Oleosidade. Né? Oleosidade. Isso ela vai retirar. Além também do que? De reduzir o número de micro-organismos existentes na nossa o quê? Na nossa pele. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Tá de boa? Tá entendendo direitinho? Melhorou? Tá tranquilo até aqui? Pessoal, tá de boa? Conseguindo entender? Vê isso. Se tu não achar que tá legal assim essa técnica, muda. Tá de boa? Larissa, como é que tá aí? Larissa e Stephanie aí. Marcele, tranquilo aí. Amanda, Camila, Jéssica Lopes, Jéssica Nascimento, Ruama. Tudo tranquilo? Então, pode continuar, não pode? Pode, né? Então vamos continuar, hein? Pode ir? Então vamos embora.
voltando aqui à situação. Então, ó, ela vai ter uma finalidade, né? O objetivo dela é isso aqui. Por que você tem que higienizar suas mãos? Para eu prevenir e reduzir o quê? A disseminação disseminação e propagação de micro-organismos. Então, o objetivo dela é esse. Agora, quando você faz a higienização das mãos, né? O que você está fazendo ali? Você está removendo sujidade, matéria morta e oleosidade, além também de você reduzir o quê? Os micro-organismos existentes na sua pele. E olha só que interessante, eu vou diminuir aqui, Natasha, mas depois eu aumento aqui para você. Olha só que coisa interessante. A partir do momento, tá, que você remove essa sujidade, tá? A partir do momento que você está removendo essa sujidade, certo? Ok? Você, o que você está fazendo? Você está retirando, tá? Você retira a proteção dos micro-organismos. Como assim, professor? A partir do momento que você faz a higienização das mãos, nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui, vai ser quem? A higienização das mãos com água e sabão. Nesse caso, certo? No momento que você faz a higienização das mãos com água e sabão, você retira essa sujidade. E no momento que você retira essa sujidade, o que você está fazendo? Você está retirando a proteção do micro-organismo. E aí, com isso, o que você vai fazer? Você reduz o número dele presente na tua pele. Por que eu estou falando isso para você? Porque é extremamente importante você saber o seguinte, tá? É extremamente importante você saber o seguinte. A higienização das mãos eu tenho com água e sabão, certo? Mas também eu tenho com o quê? Com álcool a 70%, que agora caiu na onda do pessoal. E aí o que o pessoal faz no dia a dia, né? Tô falando isso aqui porque é até uma boa a gente entender. O que o pessoal faz? Tá com a mão suja, vou lavar com o quê? Com álcool a 70. Não é isso que o pessoal fala? Sim ou não? Sim. Só que qual o perigo? O perigo é que, a partir do momento que a tua mão ela esteja visualmente suja, tá? Ok? O álcool, ele não tem efetividade nenhuma. Então, lá no hospital, deixa eu primeiro concluir aqui a explicação. Então, lá no hospital, certo? Quando você estiver lá no hospital, ok? Tranquilo? Quais são os momentos, tá? Quais são os momentos que você tem que lavar, né? Ou higienizar, fica melhor? Higienizar as mãos, foi mal, com água e sabão. Então, qual é o momento que você tem que fazer isso? Vamos lá. Ó, antes de entrar em contato com o paciente, certo? Sim ou não? Você está chegando ao trabalho. Você veio da rua, então tua mão está suja. Então, antes de você entrar em contato com o paciente, tem que lavar o quê? Com água e sabão. Ah, mas eu quero lavar com álcool. Não tem efeito, certo? Não tem efeito. Então, onde você entrar em contato com o paciente, você tem que lavar a mão com água e sabão. Ó, após o encerramento, tá? Dos procedimentos. Então, por exemplo, vamos supor que a Larissa foi, foi realizar o banho no paciente, né? Fez ali o banho de higiene do paciente, terminou tudo bonitinho, deixou o paciente confortável e estável. Você vai retornar, né? Desprezou ali os resíduos no lixo ali adequado. O que você tem que fazer essa mão? Vou lavar com água e sabão? Negativo. Vai lavar o quê? Com, perdão, vai higienizar a mão ali com álcool 70? Não. Vai fazer higiene o quê? Após ali terminar ali o procedimento. Então, após ali
procedimento, é importante, né? Antes e após o que? Após ir ao banheiro, então isso é importante. Eu sei que é óbvio, mas é interessante a gente saber, tá? Antes e após o que? Antes e após o refeitório. Mas, professor, isso a gente sabe. Quando você for trabalhar, você vai ver que tem muita gente que não faz isso, tá? Então, são alguns momentos aqui que é importante. Outra coisa, né? É após, né? Perdão. Peraí, calma aí. Ao término. Ao término do plantão, tá? Então são alguns momentos aqui que você vai higienizar sua mão com água e sabão. E aí você vai me perguntar, professor, diga, por que que a água e o sabão, certo? Ela é mais eficaz do que o álcool a 70? Por quê? Vamos lá, vou te explicar o porquê disso. Tá? Por quê? Vamos lá. Você tem que entender que os micro-organismos, certo? Eles são ali, né, alguns deles, tá? A gente consegue ali eliminar alguns porque a substância que tem no detergente, né, nesse caso o sabão, tá? É uma substância que consegue o quê? Que consegue eliminar, tá? Alguns, alguns micro-organismos, tá? Porque alguns deles a gente tem uma capa de gordura e a gente consegue eliminar alguns desses micro-organismos com a água e sabão. Então, o senhor está querendo falar para a gente o seguinte, que a água e o sabão ela é mais eficaz do que o álcool a 70? Perfeitamente. Perfeitamente. Tudo bem? Tranquilo? Perfeitamente. Ah, mas o professor fala. Mas por que o pessoal usa o álcool a 70 à torta direito? Primeiramente porque não sabe. Segundamente porque tem medo. E aí faz besteira. Por causa disso. São três coisas. O primeiro não sabe de nada. E aí começa a reproduzir uma porção de coisa que não tem nada a ver. Então, no hospital, é interessante a gente sempre higienizar as mãos com a água e sabão. Então, isso a gente chama de higienização das mãos. Tudo bem? Tranquilo? Show? E olha só que interessante a gente saber. Olha só coisa interessante. A partir do momento, tá? A partir do momento que eu vou empregar uma substância na minha pele, ok? No meu tecido, que tem a finalidade, certo? De reduzir os micro-organismos, nós chamamos isso de técnica antisséptica. Tá? Técnica antisséptica. O que seria uma técnica antisséptica? Ou o que seria uma antisepsia? Também chamada de antisepsia. Opa! Tá? O que é uma antisepsia? Né? O que seria uma antisepsia? Vamos lá, vou botar aqui embaixo pra gente. O que seria isso? Tá? Antisepsia é o quê? É a técnica que tem, que tem por objetivo reduzir, eliminar, agora tá certo, e reduzir a sujidade, vírgula, oleosidade, oleosidade, tá? Matéria morta e micro-organismos, tá? Presente em tecidos vivos. Isso é uma antisepsia. Lembrando que a antisepsia, nós sempre iremos utilizar o quê? Iremos utilizar substâncias antissépticas. Tudo bem? Tranquilo? O que é uma substância antisséptica? Substância antisséptica é uma substância, tá? Aonde eu vou empregar ela onde?
na pele do paciente. Com que objetivo? Eliminar essa sujidade, oleosidade e principalmente micro-organismos. Exemplo de substância antisséptica que a gente utiliza muito no hospital: clorexidina. É um tipo de substância que a gente vai utilizar dentro do hospital. Tudo bem? Tranquilo? Vou aumentar aqui para o pessoal ver. Acho que aumentei demais. Vou botar para cá, ó. Deixa eu botar aqui, tá? Vou botar aqui para Natasha ver e depois eu venho para cá, tá? De boa? O que acontece? Por que liberaram? Isso aí, negócio de... Isso aí foi mal lero-lero. O que vai acontecer? Vamos lá, né? Negócio assim do Covid. Qual o correto pra gente se fazer? Qual o correto? Em casa, é água e sabão. A água e sabão é mais eficaz do que o álcool a 70%. E esse álcool a 70% ele está à base de quê? De gel. Qual o problema todo? O problema todo é que a partir do momento que você faz mais de 5 vezes, tá? A higienização das mãos com álcool em gel, acaba que esse álcool ele tem um poder de fixação. Porque ele está em formato de gel. Gel não é uma substância fixadora. E aí acaba o quê? Que você vai fixar esse micro-organismo na sua pele. Esse é o primeiro problema. Quando você excede o número de higienização. A gente tem que saber que é limitado. Segundo lugar, quando tua mão está visualmente suja, o álcool ele não consegue penetrar no micro-organismo. Por quê? Porque essa sujidade, ela é como se fosse o quê? Um bloqueio para o álcool. Então isso não tem efetividade alguma. Esse é o problema todo. Agora, né? Todo aquele negócio, né? Mas por que tem que liberar então álcool quando você está ali dentro do metrô, dentro do trem? Por quê? Porque, como é que tu vai lavar a mão dentro do trem, dentro do metrô? Não tem como. Então aí você pode passar um álcool ali, mas o que tem que deixar bem especificado para a pessoa é que, a partir do momento que você tem um local onde tem uma pia para você lavar a mão, você tem que lavar ali a tua mão. Tudo bem? Tranquilo? Não adianta nada. Por exemplo, tu vai lá para a Central do Brasil, vamos supor que tu trabalha lá na Central do Brasil. Tu vai passar álcool até lá e voltar? Nunca vai lavar a mão, não adianta porcaria nenhuma. Então, tipo assim, aquilo ali vai fixar ali na tua mão. Esse é o problema todo. Tudo bem? Tranquilo? Aí, professor, então... tá? Essa é a questão toda. Por isso que a gente tem que ter as etapas ali. Mesma coisa no hospital. No hospital, infelizmente, o que acontece? A gente tem muito profissional que só passa álcool. E aí, infelizmente, a gente não tem esse poder. Então o álcool a 70% líquido é mais eficaz do que gel? Negativo, não disse isso? Negativo. Tá? A questão é o seguinte, o álcool líquido, tá? Para que serve o álcool líquido? O álcool líquido, ele é utilizado, tá? Para realizar, eu vou falar desse jeito só para facilitar o entendimento, tá? Só que a gente vai entender que não é muito bem assim que funciona não. Mas eu vou utilizar esse termo para a gente entender nesse momento. O álcool líquido ele é utilizado para fazer a limpeza de superfície. O que é a limpeza de superfície? A gente fazer a limpeza ali dos objetos. Essa limpeza é que a gente chama de desinfecção. Mas disso eu vou falar depois, não agora, para não confundir a cabeça de vocês. O álcool em gel, ele é o álcool apropriado por quê? Porque dentro lá do teu hospital, estou falando no nível hospitalar, esse álcool em gel, ele tem glicerina, que é uma substância ali que ela tem um poder o quê? De evitar com que tua pele ela venha se descamar, porque o álcool desidrata. E inclusive pode até causar dermatite ali no indivíduo. Então por isso que a gente tem essas formas. Tá? Agora, saindo de nível hospitalar, vindo para o Covid, porque a gente tem que falar nisso, porque senão o pessoal não vai entender. Liberou o uso ali do álcool líquido, porque antes era proibido, não sei se vocês sabiam disso. Devido ali à demanda, porque a gente não tinha uma produção grande de álcool em gel, né? E ali liberaram ali o uso ali do álcool 70 para a gente tentar evitar, né, essa disseminação ali do micro-organismo. Foi isso que liberou. Agora não adianta nada também tu banhar a mão de álcool se tu sai de casa sem máscara. Quer dizer, não tá adiantando porcaria nenhuma, porque o micro-organismo é pelo contato, é por gotícula de contato. Então, quer dizer, o maluco também tem que ter um pouco de noção na que ele fala. Então, tipo assim, é justamente por isso. Agora, dentro lá do hospital, foi Stephanie, agora dentro do hospital,
né? O que acontece? Qual é o álcool que a gente utiliza? O álcool em gel, certo? Com glicerina e a higienização das mãos com água e sabão. Tudo bem? O álcool líquido, ele é mais utilizado para quê? Para a limpeza de superfície. Porque o álcool em gel, como ele está em formato de gel, acaba que eu consigo o quê? Eu consigo passar esse álcool em toda a superfície da minha mão. Então o poder de efetividade dele é muito maior. Porque o álcool em líquido, o que acontece? Você dá para lavar a mão? Até dá para lavar, só que o álcool ele evapora. E ele não consegue adentrar ali em superfícies ali mais pequenininhas. Tudo bem? Tranquilo? Essa é a questão toda. Tudo bem? Tranquilo? Show? Agora, o que a gente tem que entender antes de tudo isso? Tá? A gente tem que entender o seguinte, que a limpeza, tá? Isso é sério mesmo, não estou brigando não, isso é termo técnico mesmo. A limpeza, ela procede qualquer tipo de técnica. Como assim, professor? Vamos lá. No hospital, você está dentro do hospital, e aí existe uma sala que a gente chama de expurgo, tá? Expurgo, tá? Tá aqui escrito para vocês. Expurgo. Esse local é onde fica o quê? Os materiais ali contaminados. Então existe um material que a gente chama de comadre. É muito utilizado ali para paciente ali que está acamado. Acamado é um paciente que está com impossibilidade de andar. Ele não consegue andar. Tá? Então ele fica ali acamado ou restrito ao leito. É muito utilizada essa fala. E aí a gente tem esse utensílio que a gente chama de comadre, né? Para o paciente ali fazer ali as eliminações vesicais. Então ele fez ali a eliminação vesical dele, né? A famosa urina, o xixi. E aí você vai desprezar ali, né? Lógico, num vasinho ali tudo bonitinho. E aí você tem que levar aquele material para o expurgo, que é essa sala aí que eu estou falando para vocês. Quando chega lá, o que você vai fazer? Você não vai pegar álcool e tacar ali dentro. Não pode. Por quê? Porque a urina, ela é o quê? Ela é justamente um tipo de material orgânico que protege o micro-organismo. Isso você tem que ter na cabeça de vocês. Qualquer coisa que tem material orgânico, eu estou ali o quê? Preservando o micro-organismo. Então você pode tacar álcool ali, não vai adiantar nada. Você pode botar o material dentro de uma estufa que também não vai adiantar nada. Então o que eu tenho que fazer? A limpeza. Você tem que limpar aquele material. Como é que eu limpo o material? Água e sabão. Você lava ali o material, pode lavar, lógico. Você lava ali o material, por isso que a gente fala que a limpeza, isso é extremamente importante, hein? A limpeza é o que? Ela precede, tá? A descontaminação, contaminação e a, foi mal, desinfecção. Relaxa que eu vou explicar isso para vocês. Tá? Então a limpeza ela precede, ou seja, ela é antes disso tudo. Então você lava ali o material, depois você vai e usa ali o álcool ali a 70% para fazer o processo de desinfecção, para depois, futuramente, aquele material ali ir para o setor de esterilização, para fazer a técnica ali de esterilização, onde vai destruir todo o micro-organismo presente ali daquele material. Então você vê que a gente tem um passo a passo. Então, quando a gente fala higienização das mãos, a higienização das mãos a gente também chama o quê? De antisepsia das mãos. Tá? A gente pode chamar de higienização das mãos, antisepsia das mãos, ou também pode também chamar de limpeza das mãos. Com álcool não, com água e sabão. Tudo bem, tranquilo? Tá dando para entender isso aí ou não? Ou tá difícil? Fala a verdade, eu quero verdade. Não quero mentira não. Minha garganta tá coçando. Tá de boa? Tá tranquilo até aí? Até tudo isso que eu tô falando, vocês estão conseguindo entender mesmo? Tá absorvendo? Tá conseguindo fazer essa interação aí? Interação não, né? Essa correlação assim das coisas, tá mesmo? Ó, pouquinho a gente falou que tá legal. O restante aí do pessoal aí, como é que tá? Vou chegar agora pra tu.
beleza? Vamos deixar a Jéssica aí copiando um pouquinho, que eu vou conversando aí com vocês aí. Pode copiar, tá? Jéssica, não, Stephanie. Copiei tranquilo aí. Então, isso que a gente chama de higienização. Então, ela precede tudo isso, certo? Tranquilo? Inclusive, só para vocês terem uma noção, eu não vou entrar muito nisso não, porque senão vai ser muito da matéria. Senão eu vou ficar em Covid e vou ser de fundamentos. Aí, pô, não tem nada a ver. Mas só para a gente, né, ter uma noção maior, a gente teve um número muito maior de queimadura do que em relação à Covid do que antigamente. Por quê? O camarada botou que o álcool é milagroso, né? O brasileiro tem muito isso, né? Gosta muito de botar que um troço ali é milagroso. Então, falou que o álcool ali é milagroso e o que o camarada fez? Lavava a mão com álcool a 70 e depois ia fazer comida. O que aconteceu com a mãozinha dele? Adivinha? Queimou tudo. Lógico, pô. Como é que tu vai fazer comida com a tua mão embebida de álcool? Então, tipo assim, pô, então a pessoa ela tem que entender um pouco isso. Por isso que é importante a gente saber quando a gente vai utilizar no hospital o momento que você vai lavar não, o momento, perdão, que você vai higienizar suas mãos com álcool a 70%. Eu vou colocar pra gente ali os momentos que a gente faz a higienização das mãos com álcool a 70%. Tudo bem? Vou só esperar a Stephanie terminar de copiar para eu escrever ali para vocês. Tá ok? Tranquilo? Show? Então vamos lá. Então, ó, vamos aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui, tá? Então, ó, vou abrir outra página aqui. Isso aqui eu posso jogar aqui para outra página aqui? Posso botar em uma outra folha? Posso? Ou não? Calma, peraí. Espera aí que é complicado. Vai lá, Natasha. Pessoal, se tiver alguém com dúvida, tá? Tira pra mim a dúvida aí. Ah, professor, pô, tô desanimado. Fica desanimado não. Eu tô aqui, ó. Tô aqui, pertinho aqui de você, tá bom? Tira a tua dúvida aí, tá? Fica desanimado não. Você não é de Deus não. Cai fora disso aí, tá? Eu sei que você tá desanimado. Anima, pô. Dá uma animada, dá. Sei lá. Toma um suco de Guaraná. Vai o Guaraná em pó. Já bebeu Guaraná em pó? Vai o Guaraná em pó. Vai ver como é que tu vai ficar, pô, um troço horrível. Rapidinho tu vai ficar aceso. Entendeu? Dá uma animada aí. Ou senão cevada. Cevada não é cerveja não, hein? Tô mandando ninguém beber cerveja não, hein? Pelo amor de Deus, hein? É cevada. Levo de cerveja, viu? Em pó. Vou pra caramba pro músculo. Tem que ver. Toma aquilo ali, meu Deus do céu. A boca fica até dormente. Né? Dá uma animada aí. Show? Pode ir? Pode ir pra outra aí, pô? Pode escrever aí pra vocês aí, tudo bonitinho? Pode, Stephanie, terminou aí? Pode escrever aí pro pessoal, pra todo mundo entender direitinho? Então vamos lá. Então, ó, vou voltar aqui pra todo mundo entender. Deixa eu pegar aqui o material. Não, isso aqui não foi essa banana, não. Então, ó. Vamos lá agora, ó. Agora aqui, ó. Com álcool a... Quanto? Com álcool a 70%, né? Momentos em que higieniza as mãos, né? Então, em que momento a gente vai higienizar nossas mãos? Olha só. Deixa eu pular aqui uma linha aqui. Então, ó, quando as mãos não estiverem visualmente o que? Sujas. Então, quando a mão não estiver visualmente suja, você pode ali fazer a higienização das mãos, sem problema nenhum. Ao contrário que da outra, porque quando tua mão está visualmente suja, você tem que lavar a mão. Professor, diga, isso também vale também, por exemplo, eu executei um procedimento ali e tal, aí eu retirei a mão e às vezes a mão não, a luva, ela tem aquele pó de látex, ela fica aderida aqui na minha pele. Tem que lavar a mão com água e sabão? Tem que lavar a mão com água e sabão, porque ela está suja de pó de látex, certo? Então, ó, quando as mãos estiverem ali visualmente sujas, você tem que fazer a higienização das mãos ali com álcool a 70%, tá?
Entre um procedimento, ó, entre um procedimento e outro, tá? Então pode fazer ali a higienização das mãos. Então, por exemplo, ó, vamos lá, ó, vamos ver como é que esse negócio aí é feito na prática. Vamos lá. Então, ó, vamos ver como é que faz isso aí. Então vamos supor aqui que eu tenho a... Cadê, meu Deus? Vamos supor que eu tenho aqui a Natasha. Então a Natasha, primeiro dia ali dela, ela acabou de chegar do hospital. Coisa simples, fácil, só pra gente mesmo ter, né, começar ali a aprender. O que você vai fazer? Chegou ali no hospital, pum. Primeira coisa que você vai fazer é o quê? Higienizar ali as suas mãos ali com água e sabão. Certo? Tranquilo? Primeira coisa. Lembrando que, isso até tinha esquecido de falar pra vocês. Lembrando que, né? Isso aqui é uma grande observação, né? Uma grande observação. Observação a se fazer na higienização das mãos, tanto com água como com álcool. Ó, sempre que você for fazer a higienização das mãos, o que você tem que fazer? Você tem que retirar os adornos. Isso é importantíssimo. Então você tem que retirar todos os adornos, tá? O que é adorno? São os utensílios ali que você usa. Então, relógio, pulseira, anel, retira-se tudo isso. Isso é importante a gente entender, tá? Outra coisa também importante, né? Quando a gente for fazer a higienização das mãos, né? A gente tem que esguiçar, né, bem as mangas, né? Os esmalte ali, tá? Então, unhas ali sem esmalte, isso é importante, tá? Por que as unhas ela tem que estar sem esmalte? Porque, para quem não sabe, o esmalte ele serve como uma substância fixadora de micro-organismo, tá? Então o esmalte ali ele serve justamente para isso. Caramba, né? Ele serve para isso aqui, tá legal? Uma coisa também interessante, tá? Em relação aqui à higienização das mãos, é em relação à cutícula, tá? A cutícula ela serve como uma proteção para você, tá legal? Tranquilo? Então isso é interessante a gente saber. Nem base pode usar, cara, pode até, não é muito interessante não. Que ela serve como ela serve como substância fixadora. Até mesmo uma maquiagem muito pesada, ela serve como solução fixadora. Vocês aí que são mulheres aí, vocês sabem que a maioria das maquiagens, algumas delas até é feita à base de chumbo, né? Pra fixar ali na tua pele. Então, tipo assim, aquilo ali se torna uma substância fixadora. Tá? Então isso ainda é muito legal. Tudo bem? Tranquilo? Isso é lá em matéria de biossegurança. Lembra da matéria de biossegurança? Vocês tiveram isso aí. Vocês lembram disso? Tá? Então, isso não é muito interessante, não é muito adequado. Tá legal? Tranquilo? Desculpa. Beleza? Show? Tá? Então, a gente tem que sempre retirar aqui os adornos, ó. Antes de fazer... Caramba. Antes de fazer qualquer tipo aqui de higienização das mãos. Por quê? Porque esses adornos, tá? Esses adornos, eles vão servir como o quê? Eles vão servir como local de fixação dos micro-organismos. Então eles servem, desculpa, como local de fixação dos micro-organismos. Principalmente, grava isso. Principalmente, tá? Principalmente, tá? Principalmente os adornos que eles são metálicos. OK? Os adornos metálicos, eles servem como um local de fixação para micro-organismo. Esse micro-organismo aqui que adora se fixar em utensílio metálico, tá? A gente chama de Staphylococcus. Tudo bem? Tranquilo? Staphylococcus. Staphylococcus é uma bactéria, para quem não sabe, presta atenção. Eu não vou escrever não, porque como a aula está sendo gravada, depois vocês vão ver essa aula aqui. Staphylococcus é uma bactéria, tá? Ela é presente na nossa pele, certo? E essa bactéria ela adora se fixar em superfície metálica.
Então, por isso, quando você for trabalhar, você tem que retirar todos os adornos. Então, brinco, pulseira no pescoço, ótimo. Brinco, colar, pulseira, relógio, anel. Tira tudo isso. Porque superfície metálica, eu tenho uma bactéria muito especial que ela adora esse local. A gente chama de Staphylococcus, tá? Esse Staphylococcus é uma bactéria que ela fixa ali naquele local e o poder de disseminação dela é muito grande. Além dela conseguir se propagar de maneira rápida, ela também é uma bactéria que ela tem um alto poder de resistência a antibiótico, aonde o paciente ele pode desenvolver uma bactéria resistente a antibiótico. Qual o problema? O problema é que eu não vou ter o antibiótico ali adequado. Para eu tacar o medicamento ali adequado nesse cara vai demorar, então aumenta a internação, aumenta mais ali o procedimento, esse camarada sofre mais, tem mais custo, tá? E dependendo ali de como está o paciente, aquela bactéria ela consegue ali se produzir de maneira rápida e eficaz e esse paciente ele pode ir a óbito. Esse é o problema todo. Então você tem que tomar cuidado com isso. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show de bola? Tá? Então, essa aqui é uma coisa que a gente tem que entender. Beleza? Tranquilo? Vou até escrever aqui pra gente aqui, ó. Né? Bactéria que nós temos aqui, né? Nós temos aqui a Staphylococcus, né? Aureus, né? Aureus, né? Staphylococcus aureus, né? Lembrando que isso aqui é itálico, tá? Não botei itálico porque o pente aqui não me dá opção, tá? É a bactéria aqui que ela adora ficar em superfície metálica. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? Ó. Então, a gente tem essas situações aí. Vou dar só um tempinho só para o pessoal escrever aí, para eu digitar mais aí pra gente aí. Tá? Com o tempo que o pessoal tá falando aí, quiser fazer uma pergunta correlacionada com a explicação, manda aí pra mim aí. Pra gente também ficar mais dinâmica aí a aula aí também. Sei lá, alguma coisa talvez eu possa estar me esquecendo, com a sua pergunta eu posso me lembrar. Ninguém quer falar alguma coisa aí? Fala aí. Tem problema não. Tem que falar agora, cara. Manda pra mim aí, mas tem que ser correlacionado com a matéria, pelo amor de Deus, hein? Manda aí. Ninguém nada. Ninguém quer falar nada não. Ah, tá. É porque, tipo assim, ó. Isso, o que acontece? Ó, vamos ficar aqui, né? Vamos supor que essa linha aqui, ó. Esse quadradinho aqui, essa linha aqui seja a base aqui da pia. Certo? Então o que acontece? Quando você for lavar ali a tua mão, você não pode debruçar a tua mão ali na pia. Você não debruça ali tua mão ali. O que é debruçar? Apoiar. Você não apoia ela ali. Então você deixa ela aqui erguida, certo? Então você vai, né? Eu estou demonstrando assim, calma que a gente vai ter tudo um passo a passo, tá? Nesse primeiro momento aqui é mais uma teoria. Então, você vai ali fazer ali a higienização das suas mãos, né? Molha ali a mão, tudo bonitinho, pinga ali o sabão. Espalha ali o sabão ali na tua mão, né? Palma com palma. Espalhou tudo bonitinho, depois palma da mão, né? Contra o dorso da mão, com dedos aqui entrelaçados. Vice-versa. Depois vem palma com palma, com os dedos aqui entrelaçados. Só que você não vai apoiar, né? Isso você não pode. Quando você for fazer a higienização das mãos, é interessante que você, né, erguer aqui um pouquinho aqui, né, da alça para também não molhar. Lembrando que a gente não vai mais até o cotovelo, né? Isso é importante a gente saber, né? A gente só vai só ter aqui o punho, né? A gente só vai só ter aqui, né, para fazer a higienização das mãos. Tudo bem? Tranquilo? Seria nesse momento aqui. Vamos lá, Larissa perguntou, professor, eu sei que não podemos usar o jaleco fora do hospital. Lógico, não pode. Mas tem... Como é que é? Mas tem mais alguma restrição além dessa? Tipo, alguma área dentro do hospital onde não deve se usar? Cara, uma pergunta boa. Pergunta ruim não, pergunta boa. O uso de jaleco ele é restrito ao setor. Então, por exemplo, você vai ali no refeitório,
Dando um exemplo aqui básico, você vai ali no refeitório sem jaleco, né? Pô, mas tem gente que vai no refeitório de jaleco? Tem, pior que tem. Então, você vai ali no refeitório ali sem jaleco. Vai ali no RH, tira ali o jaleco, deixa ali no setor, desce, vai para lá. Então ele é restrito ali o setor, né? Então, isso é importante a gente saber. Outra coisa importante que você me fez até lembrar, né? Além do jaleco, que é, que é a nossa vestimenta pessoal, né? Ou seja, você não vai compartilhar com ninguém. Às vezes, quando você vai dar ali banho ali no paciente, você utiliza ali um material que a gente chama de capote, né? Capote ali. Capote, para quem não sabe, é como se fosse um roupão, né? Entre aspas, tá? Então, o que acontece? Quando você vai realizar o banho do paciente, você tem que estar o quê? Com o seu jaleco mais o capote, tá? Para fazer ali todo o procedimento ali nesse indivíduo. Tudo bem? Tranquilo? Você não tira o jaleco, não. O jaleco tem que estar com você ali sempre ali. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? E outra coisa, né? Isso é importante a gente entender, né? No momento quando você está indo para o hospital, pois as perguntas assim é boa assim que eu vou me lembrando de uma opção de coisa. Quando você está indo para o hospital, né? Você está fazendo um trajeto ao hospital, qual o adequado mesmo para a gente, né? Qual o importantíssimo para a gente? O adequado mesmo, tá? É você usar a roupa no hospital dentro do hospital. Roupa branca para você utilizar ali dentro do hospital. Como assim? Você leva a tua roupinha dentro da bolsa e você troca lá dentro. Esse é o correto a se fazer. O correto é esse. Lógico, esse é o correto a se fazer. Você leva a tua roupinha ali dentro, ali chega lá na hora você troca. Eu cansei de fazer isso. E o jaleco também. O jaleco você só vai vestir ele quando estiver lá dentro. Você não anda com o jaleco transitando com ele, não. Isso é errado, não pode. Ah, mas por causa de quê? Só você entender. Aquela tua roupa ali é exclusiva para trabalho. O paciente ali, a imunidade dele está bem comprometida. Isso a gente tem que ter noção. Então pode acontecer, cara, o ambiente, né, é muito sujo. Sujo que eu falo de contaminação. Então você acaba ali, você pode contaminar ali o indivíduo. Então isso é importante a gente saber. Mesma coisa de calçado. Quando você chega ali em casa, né, você não entra com o calçado do hospital para dentro da tua casa. Você tira ali o calçado ali e pronto, acabou. Né? Lava ali o calçado tudo bonitinho. Tá? Isso é importante. Aí vamos ver o que ela falou. Mas se estivermos, por exemplo, na emergência, aí vamos para a parte pós-operatória. Pode usar o jaleco nessa transição? Não, não entendi nada que você falou. Como assim? Pós-operatório é uma coisa, emergência é outra. Tipo, professor, a gente tá num setor do hospital, tipo, na emergência. Aí a gente tem que ir pra outra ala, tipo, pós-operatório, sei lá, área de medicamento, a gente pode ir com jaleco ou não pode? Não, aí você vai com o jaleco, pô. O jaleco ali, ele está presente ali. O que você, por exemplo, você está sendo uma área ali crítica, né, que no caso é emergência, você está indo para uma área ali, né, pós-operatória, uma área ali semicrítica ali, dando exemplo assim. Então, o jaleco você vai ficar. O que você não pode fazer é o seguinte, o hospital, Larissa, o hospital a gente tem uma coisa que a gente chama de áreas, tá? A gente chama de áreas hospitalares, tá? Áreas hospitalares, tá legal? Então, tipo assim, o hospital tem uma área que é uma área não crítica. O que é uma área não crítica? É uma área onde não tem paciente, é uma área onde você não tem nenhum tipo de contaminação. Exemplo, refeitório, RH. Você não tem paciente, é uma área não crítica, tá? E aí, calma aí, deixa eu responder aqui primeiro, aguenta aí. Aí o que acontece? Você tem essa área, tem uma área semicrítica, ou seja, você tem um poder de contaminação, mas é um poder de contaminação menor. E você tem uma área crítica, que é uma área que tem um grande potencial de contaminação. Por exemplo, sala cirúrgica. Sala cirúrgica tem um poder de contaminação muito grande. Tanto é que, além da tua vestimenta, além do jaleco, você coloca o quê? Você coloca ali como é que se fala? Um avental cirúrgico, né, para proteger ali você e o paciente. Então, são várias barreiras que você vai adotar, certo? Agora, o jaleco, ele não é só para proteger o paciente, ele também é para proteger você. Então, você utiliza ali o jaleco ali sem problema nenhum. Tudo bem? Aí a Stephanie falou, professor, se eu sujar de algo que pode trazer problemas e não tiver outro, o que faz? Como assim que você está falando? Assim, de sangue, essas coisas todas? É isso?
Cara, aí o que você tem que fazer, né? Isso pode acontecer. Você pode ali, por exemplo, você fez, né? Você acabou ali sujando ali o jaleco ali de sangue, né, dependendo ali da superfície. A lavagem não tem como, né? Você pode ali, o que às vezes acontece, para o pessoal passar ali um alquinho ali, 70 ali, para tentar amenizar. Ou, né? Você troca ali o jaleco, coloca ali uma outra estrutura ali que serve ali como proteção. Às vezes pode-se fazer isso. Tudo bem? Tranquilo? Mas mesmo assim é uma barreira, né? Vamos supor, você se sujou, certo? É uma barreira ali para você, né? Por isso que quando a gente for ali fazer, né, todas as técnicas, tudo bonitinho, além do jaleco, você sempre coloca ali uma outra vestimenta, né? Um outro utensílio ali para você. Tudo bem? O jaleco, né, que o pessoal gosta é a beça, o jaleco ele serve o quê? Ele é uma. Eu achei que era pra ficar bonitinho. Tá falando sério mesmo? Não, pô, o jaleco não é só pra ficar bonitinho. Pô, bonitinho, caraca, horrível o jaleco. Fico feio pra caramba, parece tão poste, parece tão professor de lá, um magro, um troço assim, parece até que eu vou voar. Então, tipo assim, pô, é horrível, por isso que eu encurto ele. Acho que pô, em mim fica, caraca, parece até que eu acho bonito, pra mim fica bonito, mas fica horrível. Então o que acontece, mas tem que botar. O que acontece nisso aqui? O jaleco, ele é um tipo de. Ele é um tipo de equipamento, né, digamos assim, de proteção individual, né, que ele serve como um equipamento de barreira. O que é uma barreira? Ele evita com que o profissional e o paciente se contaminem. É isso que o jaleco ele vai servir. Tá? Ele serve justamente para isso. Tá? Então, quando você for ali trabalhar, esquece o que os outros estão fazendo. A gente sabe que, né, os outros fazem coisa errada, mas você não pode ser esse profissional. Tem que ser um profissional bom, você tem que ser um profissional legal. Ainda mais ainda porque você está representando uma categoria, então bota isso na tua cabeça. Quando você está ali fazendo as coisas, você não está falando que é você. Está falando que é o técnico de enfermagem falando de tal. Tá? Essa é a questão toda. Então tu tem que ter ciência disso aí. Esquece os outros fazendo errado. Para com isso. Que aí você pode, pô, infelizmente, prejudicar um paciente, como aconteceu comigo, né? Vocês sabem da história do meu filho aí, então, pô, sabe, pra que você vai fazer isso, né? Pô, você tá estudando, tá gastando dinheiro pra fazer errado? Porque pensa assim é, né, gente boba. Mas enfim, tá. Então, tu usa ali o jaleco, outra coisa que é bem legal, né, importante você saber, você vai trabalhar no hospital, evita camiseta, né, blusa muito decotada, evita isso aí. Ai, mas não, pô, deixa isso pra lá, pô. Tá trabalhando, não é de ficar botando decotão, não. Deixa o catinho, deixa tudo bonitinho do jeito que tá. Então, blusa normal, por exemplo, blusa assim, ó. Eu acho que essa é o que? É masculina, né? Então, ó, blusa normal, blusa de manga, tá? Pra quê? Pra proteger você, né? Então, vamos supor, você tá ali fazendo algum procedimento para assim, pô, cai ali uma secreção ali em cima de você, né? Você tem uma exposição, você se contaminou. Então, para você evitar isso, botar ali uma blusinha ali de manga ali, tá? Mais o jaleco para você fazer ali o trabalho todo seu. Ah, mas tá colocando não sei o que, bota uma blusinha ali, entendeu? Branquinha ali e tal, compra uma blusa ali de malha ali fina, seja malha grossa, pesada, tem brinco de malha grossa que esquenta muito. Se você botar uma blusinha ali que tá tudo certo, certo? Agora evita a camiseta. Isso tanto vale para mulher como também vale para homem também, tá? Larissa perguntou: eu vi que tem um jaleco de manga mais curta. Tem alguma preferência e divergência entre eles? Não, não tem muita divergência não. Só que, tipo assim, entre um jaleco de manga curta, prefira sempre de manga longa, né? Que aí você está protegendo mais essas áreas aqui, né? Do teu braço, né? Braço e antebraço. Então, sempre é bom, né? Você comprar ali um jaleco ali de manga longa, tá legal? Do colégio de manga curta. Metendo malha, mole, né? Mas aí mesmo assim não tem problema nenhum, não. Tá? Isso aí é irrelevante. Tudo bem? Tranquilo? Show? Mas, querendo, depois você pode adaptar. Né? Tem como fazer a adaptação, pô. Isso aí não tem muito mistério, não. Se eu fechar aqui o WhatsApp aqui, não vai aparecer aqui no vídeo. Certo? Beleza? Tranquilo?
Então, ó, voltando aqui à situação. Espera aí, alguém está mandando mensagem, vamos ver o que o pessoal está respondendo. Espera aí, deixa eu abrir aqui. É obrigatório usar o do colégio ou tem que ir com... Como? Ou tem que ir com a do colégio? Ué, como assim? Ah, tá. Aqui, a Larissa perguntou, depois foi a Stan que perguntou. Entendi que foi a mesma pessoa. Tem que ser o da escola, tem que ser o da instituição. É obrigatório da instituição. Tá legal? Tranquilo? Tá? Quando você for fazer estágio, é obrigatório você ter o jaleco. Na aula prática, não tem essa obrigatoriedade. Tudo bem? Mas no estágio, você precisa ter o jaleco. Certo? Tranquilo? Como assim descartável? Não entendi. Como assim? Nenhum descartável? Como? Descartável foi fornecido pelo hospital. Mas como assim? Eu não entendi. Agora eu me perdi legal. Fala de novo aí para eu poder te ajudar. Eu não entendi tua pergunta. Depende do procedimento que a gente vai utilizar, tá? Isso é de procedimento para procedimento. Tudo bem? Tranquilo? Aí uma coisa tem nada a ver com a outra não. Tá? Jaleco descartável com procedimento, você usou, joga fora. Mas o jaleco mesmo comum, você tem que ser obrigado a usar ele. Tá legal? Tranquilo? Show? Certo? Então, ó, voltando aqui à situação, né? Então, a gente vai fazer justamente isso aqui. Tá legal? Tranquilo? Beleza? Show de bola? O que acontece? Veja só, né? Como é que o sabão antisséptico, né, ou substância antisséptica, como é que ele age ali na pele da pessoa para remover ou eliminar alguns micro-organismos? Primeiramente, você tem que saber o seguinte: a pele da nossa mão tem dois tipos de flora bacteriana. Flora bacteriana, tá? Eu tenho a primeira flora bacteriana que a gente chama de flora transitória, tá? Transitória. O que é a flora transitória? A flora transitória é o seguinte, ó. São os micro-organismos que vivem o quê? Nas camadas mais o quê? Mais superficiais da pele. Essa é o que a gente chama de flora transitória, porque ela vai transitar, né? E depois eu tenho uma outra flora que a gente chama de flora bacteriana, que a gente chama de residente. Vocês já ouviram falar muito dela, né? O que acontece? Os micro-organismos, tá? Vivem o que? Nas camadas mais o que? Mais profundas da pele. E requerem o que? A higienização das mãos, tá? Com substâncias antissépticas, além da técnica. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então, eu tenho dois tipos aqui de flora. Eu tenho uma flora que a gente chama de flora transitória. E eu tenho uma outra flora que a gente chama de flora residente. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Professor, fala, o que é uma flora? Flora é o que? Flora é uma colônia. Tá? É uma colônia de bactérias. E isso é uma flora, uma colônia. São centenas, são milhares, são dezenas de bactérias que vivem na pele do indivíduo. Algumas vão viver nas camadas superficiais, então uma limpeza aqui com normal, tá? Uma higienização da mão normal aqui consegue remover. Agora o problema está nessa daqui, ó.
a flora bacteriana residente, né? A flora residente. Por quê? Porque elas estão na camada mais profunda da pele. Quais são as camadas da pele? Quem é que lembra aí? Quais são as camadas da pele? Quem é que lembra disso aí? Lembram disso? Qual é a camada da pele? Primeira camada da pele é o que? A gente chama de... De que mesmo? Eu até esqueci. Qual a primeira aula? Qual a primeira aula? Qual a primeira camada de pele que a gente chama? Como é que é o nome? Lembra aí. Quem é que sabe disso aí? Opa, epiderme, muito bem. A epiderme. Segunda camada, quem a gente tem? A gente tem a derme. Não é isso? Sim ou não? Depois quem a gente tem aqui? Tela subcutânea ou tecido subcutâneo, não é isso? Também chamado de hipoderme, não é? 3 camadas de pele que a gente tem. O que a gente tem nessa primeira camada aqui? Ó, o que a gente tem? A gente tem aqui os pelos, né, os cílios. No segundo aqui, que é a segunda camada de pele, quem a gente vai ter? A gente tem aqui os folículos pilosos, né? Onde vai dar aqui o crescimento aqui dos pelos aqui da gente, correto? Também quem a gente tem aqui? As glândulas sebáceas, né? Produtoras aqui de sebo. E quem a gente vai ter aqui? As glândulas sudoríparas, muito bem. Na tela subcutânea ou tecido subcutâneo ou hipoderme, são 3 nomes que eu posso adotar. Que a gente vai ter? A gente vai ter aqui um tecido o quê? Altamente o quê? Lipídico, né? Promove aqui a vascularização, não é isso? E abaixo dessa hipoderme que a gente vai ter a musculatura. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? A musculatura está bem aqui embaixo. Então o que acontece? Se eu estou falando que a flora residente é na camada mais profunda, a gente vai entender que esse camarada ele vai se onde ele vai se residir? Onde ele vai morar? Aqui, ó, nos folículos pilosos, nos folículos sebáceos, nas glândulas sudoríparas. Então ele vai se localizar nesse local aqui. O que ele pode promover no camarada? Foliculite é uma das coisas que ele pode promover, tá? Entre outras complicações aqui. Então, para a gente evitar, tá, a propagação desse micro-organismo, há de se entender que eu tenho que fazer o quê? A higienização das mãos. Ou com água e sabão, através da substância antisséptica, ou através do álcool a 70%. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Para quê? Para eu justamente prevenir, né, o quê? A disseminação do micro-organismo. Tá? Aonde? Dentro do hospital. Tudo bem? Tranquilo até aí? Show de bola? Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Show? Por quê, professor? Porque olha só que coisa interessante. Tá? Isso é importante a gente saber. A pele da nossa mão, tá? A palma da nossa pele, a nossa palma da nossa pele foi ótimo. A pele, né, da palma das nossas mãos. Agora eu melhorei a fala. Ela serve como se fosse um tipo de vetor. O que é um vetor? É o que? É algo que transmite. Tá? Transmite quem? Transmite o micro-organismo. Então a palma, né, dos profissionais de saúde serve como o quê? Serve como um vetor. Ou seja, algo que transmite um micro-organismo. Esse é o problema todo. Por isso que a gente tem que ter todo aquele regimento ali a seguir. Tá legal? Tranquilo? Por quê? Porque a partir do momento, tá, que eu não faço a higienização das mãos adequadas, olha só o que pode acontecer comigo, ó. Olha, acontecer comigo não. Olha só o que eu posso provocar no meu paciente. Eu posso ver o que eu posso provocar? Eu posso provocar uma infecção, o quê? Hospitalar. Esse é o problema todo. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? Agora, o que é uma infecção hospitalar? Ah, uma infecção, professor. Não. O que é uma infecção hospitalar? O que é uma infecção hospitalar? Vamos ver? Infecção hospitalar é o quê? Vamos lá, ó.
é toda infecção, certo? Provocada dentro de uma unidade hospitalar, certo? Na qual a sintomatologia, o que é sintomatologia? Sinais e sintomas. Na qual a sintomatologia pode manifestar 24 a 72 horas após a alta médica. Então veja, a infecção hospitalar, obviamente, se você teve infecção hospitalar, você teve que pegar ela onde? Dentro de uma unidade hospitalar. Não é isso? Lógico. Só que a questão toda é o seguinte, ó, peraí. Só que a questão toda é o seguinte. A questão toda é que, às vezes, o paciente ele só vai apresentar o sinal e sintoma 24 horas ou 72 horas o quê? Após a alta médica. Certo? E aí você vai me perguntar, mas por que ele vai apresentar isso depois? Primeiramente, você tem que saber o seguinte, isso varia de paciente para paciente, tá? Primeiramente é isso. Mas enfim, mas por que ele só vai apresentar esse troço só 24 a 72 horas depois? Por quê? Porque no primeiro momento, o que ele teve aqui? Nesse primeiro momento? Ele teve uma infecção? Não. Nesse primeiro ele foi o quê? Ele foi contaminado. Logo ele teve o quê? Uma contaminação. Nesse primeiro momento ele teve uma contaminação. E o que é contaminação? Professor, a contaminação é você pegar uma doença. Não tem nada a ver. Doença é doença, micro-organismo é micro-organismo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quer dizer, até tem, né? Fazer igual o doutor Drauzio Varela. Quer dizer, depende, né? Mas enfim, tirando a brincadeira. O que é um maluco contaminado, né? Ou o que significa uma contaminação? O que é isso aí? Contaminação é isso aqui, ó. Tá aqui pra você, ó. É a presença... Desculpa. É a presença do micro-organismo em um ambiente animado. Isso aqui é uma coisa animada? O que é, professor? Ser vivo. Ou inanimado. O que é uma coisa inanimada? Um objeto. Então tem a presença dele. Certo? Nesse primeiro momento aqui, de contaminação ou de contágio, né? Tem que tu fala aí da forma que tu quiser. Tá? É contágio, contaminação, é a mesma coisa. Então, ó, nesse primeiro momento eu só tive a presença dele. Ou seja, né, tô eu aqui de bobeira, puf, ele tá aqui ó, na minha pele, ó. Certo? Essa bolinha aqui vermelha aqui, ou a bactéria aqui, esse cara aqui é minha pele. Então eu tive a presença dele aqui. Nesse primeiro momento não aconteceu nada comigo. Por quê? Porque ele caiu ali de bobeira. Só que o que acontece? Demora para ele apresentar o sinal e sintoma. Esse tempo da presença dele até a manifestação do sinal e sintoma, esse tempo aqui, a gente chama o quê? A gente chama de... Ih, rapaz, peraí. A gente chama de quê? Nós chamamos de período de incubação. Tudo bem? Tranquilo? Por quê? Porque é o espaço-tempo dele. Show de bola? Ah, professor, então quando cai uma gota de sangue na minha roupa. Ah, sim. Ou senão quando, sei lá, eu estou fazendo ali um procedimento, paciente ali, ele espirra, tosse, aquela secreção cai ali em cima de mim. Eu estou o quê? Eu estou infeccionado? Não, infeccionado não. Não, você está o quê? Você está contaminado. É isso que acontece. Então primeiro você tem o quê? Você tem uma contaminação a partir do momento que você teve a presença desse maluco, até ele desenvolver o sinal sintoma, esse tempo a gente chama o quê? De período de incubação. Tudo bem?
Por isso que aqui, ó, eu botei para você que a infecção hospitalar, ela pode o quê? Ela pode se manifestar 24 horas ou 72 horas o quê? Após a alta. Por quê? Por que demorou tanto tempo assim? Porque ele se contaminou dentro do hospital? Lógico. Mas só foi desenvolver o quê? Após esse tempo, porque nesse primeiro momento é o espaço de tempo que aquele micro-organismo ali ele se multiplicou, se multiplicou, se multiplicou. Outra coisa importante você entender, leva isso para a vida de vocês. A partir do momento que o micro-organismo está se multiplicando, tá? Ele vai fazendo isso aqui, ó. Pega esse biscoito aqui, ó. Finge que a mão é bactéria. Ele está se multiplicando dentro do meu tecido. Então ele vai fazendo isso aqui, ó. Ele vai comendo tecido. Por isso que você fica doente. Tá legal? Ele come tecido, come. Ele destrói tecido. Por isso que você fica doente. Você tem prolapso, você desenvolve uma doença infecciosa. Tudo bem? Tranquilo? Show ou não? Tá dando para entender? Deixa eu aumentar aqui a letra aqui para a coisa que veio aqui. Para a Natasha ver. Desculpa, tá, Natasha? Vamos lá. Copia essa primeira parte aqui. Depois tu vem para cá. Tá? Eu vou te dar um tempo aí para tu copiar. Valeu? Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Show de bola, pessoal. Tranquilo? Ninguém quer fazer uma pergunta aí? Muita coisa vocês já viram, né, ou não? Separa por módulo. Não, ou senão, Larissa, você pode comprar um caderno, né? Um caderno de 10 matérias, é mais barato. Vou explicar. Com um caderno de 10 matérias, você vai separando ali por módulo. Acho melhor, economiza mais dinheiro. Eu uso fichário, nossa. Né? Tá bom, né? Desculpa aí. Pode ser, né? Divide ali em pasta ali. Tá? Usa fichário, nossa. Ui, usa fichário, meu Deus. Nossa. Ah, vamos ver. Vamos lá. Pessoal rico é outra coisa, né? Pobre que é igual eu, tem que usar caderno de 10 matérias. Vamos lá. Pagava 10 contas. Então, vamos aqui. Cadê? Ó, Débora perguntou, professor, você pode explicar de novo o período de incubação? Eu explico. Vamos lá, ó. Eu vou falando por aqui que o pessoal está copiando ainda ali. O que é período de incubação? O período de incubação é o seguinte, ó, é o tempo que leva do micro-organismo. Como é que eu vou explicar? É o período de tempo desde a presença do micro-organismo até desenvolver os sinais e sintomas. Isso a gente chama de período de incubação. Por quê? Não é a bactéria, ela chegou ali, ela pousou em você, tá? E ali ela já vai te matar, você já vai ficar doente da noite pro dia. Negativo. Ela chega ali em você, ela tem um período ali de adaptação, tá? E aí conforme ela se adapta ao ambiente, ela vai se reproduzindo, ela consome ali a matéria do teu corpo, e aí depois você entra em prolapso. Esse teu prolapso é onde você vai apresentar o quê? Os sinais e sintomas típicos da doença que foi provocada pelo aquele micro-organismo. Isso a gente chama de período de incubação. Por isso que nesse período, nesse tempo, desde a presença dele até desenvolver o sinal e sintoma, nesse momento você não tem o quê? Você não tem nada. Tudo bem? Tranquilo? Então aparentemente você está bem, você está legal, você está alegre, mas aí depois, puf, tu cai. Tá legal? Por isso que a infecção hospitalar, ela é o quê? Você adquire ela no hospital, você pode manifestar a doença dentro do hospital? A maioria apresenta. Mas às vezes você pode manifestar de 24 horas a 72 horas depois a sua alta. Então isso pode acontecer. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Por isso, qual é o critério ali médico ali se fazer? A camarada está internado, tem que fazer o quê? Exame periódico ali nesse indivíduo. Bacterioscopia ali para quê? Para a gente observar se de fato esse camarada tem ou não presença de micro-organismo. Certo? Show? Tá? Então, isso aqui é importante. Só passando aqui para
Depois aqui V. Aqui no caso é contaminação, tá, Natasha? Tudo bem? Tranquilo? Larissa perguntou, professor, você vai ficar com... Olha, eu não sei não, acho que não. Eu acho que não. Porque ano que vem muda, né? Já querendo fazer motina pra me tirar, né? Caramba. Eu mal conheci vocês aqui, vocês já estão doidos porque eu vou embora. Mas tá tudo bem, né? Eu, se eu não me engano, eu vou ficar com vocês só essa primeira parte. Queremos... Eu só você, só que tá falando, ninguém tá falando por você. Aí, ó. Vamos ver, ó. Ó, Ana Clara tá doida que eu vou embora. Débora, então, nem se fala. Camila, deixa eu ver quem mais. Jéssica lá, tem cara que tá doido que eu. Tá doido que eu vazo, meto o pé. Deixa eu ver quem mais. Maria Silva, ih, essa Natasha tá me Marcelo, tá doida que eu vazo, ó. Tem cara de gente. Tem gente aqui que é chatinha pra caramba aqui, tem cara de ser mentira, tá doido que eu vou me. Tá doido que eu tô brincando, hein? Não leva pro coração não, hein? Pelo amor de Deus, hein? Tô brincando, hein? Não vai levar nada pro coração não, tô cheio de problema. Show? Então, ó, é justamente isso. Tá, pode continuar aqui a explicação aqui? Para terminar aqui com vocês aqui, para não ficar também um horário muito puxado aí para vocês aí. Pode continuar? Tossi, tá? Pode? Vamos lá então, ó. Então, ó, vou diminuir aqui a letra aqui. Diminuir a letra foi ótimo. Vou diminuir aqui o zoom. Tá? Então é isso que vai acontecer. Agora aqui, ó, para terminar com chave de ouro, tá? Quais são as infecções que nós temos? Né? Quais são as infecções hospitalares que nós temos? Então, ó, a gente tem uma infecção que a gente chama, óbvio, de infecção hospitalar. Só que a mais perigosa que se tem é a infecção que a gente chama o quê? De infecção cruzada. Esse é o problema todo. Infecção que nós chamamos de infecção cruzada. Tá? O que é infecção cruzada? A infecção cruzada é uma que ela será transmitida de paciente para o quê? Para... Oh, meu pai. Para paciente. Tá? E essa transmissibilidade, ela vai acontecer de que maneira? Através de fomites. O que são fomites? Objetos. Então, o que você tem que orientar o teu... Tem um acento circunflexo aqui. Então, o que você tem que orientar o teu paciente? Você que vai trabalhar com o paciente, o que você tem que falar com ele? Para ele evitar o quê? O compartilhamento de objeto. Por quê? Porque esse objeto ele serve o quê? Ele serve como um transmissor para o micro-organismo. Então, tipo assim, uma coisa você tem que botar na tua cabeça. Você está combatendo algo que é invisível. Você não consegue ver micro-organismo. Ah, não, eu enxergo micro-organismo. Que é isso? Superman? Então, você não consegue. Então, para a gente evitar a disseminação de algo que você não vê, você tem que agir o quê? Na prevenção. Então, isso é importante. Além também, o profissional de enfermagem, ele não pode o quê? O mesmo material que você está utilizando um, utilizar no outro. Não pode. Ué, peraí, professor. Então tem um estetoscópio ali. Eu não posso utilizar no paciente? Aí você chega numa área legal. Você até pode sim. Entretanto, tá? Você tem que utilizar uma técnica que a gente chama de desinfecção. Você tem o que? Você tem que desinfectar aquele utensílio antes de você utilizar, de ser utilizado no paciente. Tá legal? Tranquilo, pessoal? Beleza? Professor, o que é uma desinfecção? O que é uma desinfecção? O que é uma desinfecção, professor? Que eu quero aprender. Tá bom. Uma desinfecção é o seguinte, ó. Desinfecção é a destruição, tá? De todo micro-organismo, com exceção dos esporulados e encapsulados. Como assim, professor? O que é um micro-organismo esporulado e encapsulado? O que é esse cara aqui? Me explica aí para mim aí. São micro-organismos, tá?
porque eles têm como se fosse uma capa protetora. Tá? Entre aspas, tá, pessoal? Uma capa de proteção. Tá? Então, com exceção. Lógico que a gente vai saber, né? Não hoje, né? Porque é muita coisa para se aprender. Mas quando eu for entrar a fundo em desinfecção, você vai saber comigo que ele mata alguns encapsulados. Ele mata alguns encapsulados, ele mata principalmente alguns esporulados, mas não são todos. Então, por isso que eu tenho uma exceção aqui. Tudo bem? Isso a gente chama de desinfecção. Qual é o tipo de substância, tá, que a gente pode fazer a desinfecção, né? Me dá um exemplo aqui de solução que a gente pode utilizá-la como uma solução desinfectante. O álcool a 70%. É uma substância desinfectante. Ele tanto pode ser utilizado como uma ser utilizado como uma solução desinfectante, assim como ele também pode ser utilizado como um tipo de solução antisséptica. Por quê? Você não vai higienizar a tua mão? Vou. Você não está promovendo ali a redução ali de micro-organismos na tua pele? Sim. Solução antisséptica. Você vai ali funcionar o acesso venoso no teu paciente. Antes, o que você tem que fazer? Você tem que utilizar ali o álcool ali a 70%. Para quê? Para evitar a disseminação dele. Então, o álcool a 70% ele tanto pode ser utilizado como uma solução desinfectante, como também ele pode ser utilizado como uma solução antisséptica. Tá legal? Tranquilo? Fica aí a dica aí para vocês. Tá? E como a gente faz essa desinfecção? Essa desinfecção é o seguinte. Você vai ali pegar ali um chumacinho de algodão. São várias técnicas, tá? Uma delas, né? Você vai embebedar ali com um pouco ali de álcool a 70%. Você vai passar ali sobre a superfície daquele material. Tudo bem? Isso eu só vou explicar para vocês direitinho. Então você promove ali a desinfecção, né? Para você depois utilizar no paciente. Tudo bem? Tranquilo? Com exceção, né? Toda regra tem uma exceção, com exceção ali de pessoas que elas têm, por exemplo, micro-organismo, que um tipo de micro-organismo que a contaminação dá pelo contato. E aí eu tenho o equipamento tem que ser exclusivo para ele. Como é que a gente sabe? Porque quando você for trabalhar, o paciente que ele tem precaução, né, a gente chama de precaução, ele está ali exposto ali, paciente de precaução por contato. Então, todos os equipamentos são exclusivos dele. Tá legal? Tranquilo? Por quê, professor? Porque aquele micro-organismo ali, que está nele, é muito difícil você tentar combater ou destruir apenas com uma solução desinfectante. Tem que ser uma solução um pouco mais... uma solução ela tem que ter um potencial de ação maior, tá, do que esse aí. Apenas essa exceção. Mas o restante você vai sempre fazer a desinfecção. Beleza? Tranquilo? Show? Tá dando para entender direitinho ou não? Tá tranquilo mesmo? Tá entendendo mesmo? Ou tá falando que tá tranquilo porque você tá mentindo? Beleza. Tá? Então, a gente tem esse aqui. Certo? Para finalizar, né? São 4:10 já. Para finalizar aqui pra gente aqui, eu posso sair disso aqui? Só para eu escrever umas duas coisas aqui? Pode ou não? Restante aí do pessoal aí. Pode? Show de bola. Então, ó. Tá? Vamos lá. Quais são os tipos de infecção hospitalar que a gente tem? A gente tem a infecção cruzada. O que é infecção cruzada? A infecção cruzada é o quê? Onde ocorre, né,
a transmissão de micro-organismo de paciente para paciente, certo? Essa infecção aqui que a gente chama de infecção cruzada, tá? Então, a infecção cruzada é essa daqui. Tudo bem? Ela pode acontecer de que maneira? Objetos, né? Ih, rapaz, peraí. Agora sim. Ela pode acontecer o quê? Objetos, certo? Assim como também o quê? Assim como também o descuido do profissional. Tudo bem? Então, o profissional aqui, ó, ele também favorece muito essa contaminação para o paciente, certo? Além da infecção cruzada, qual outra infecção que a gente tem? A gente tem uma infecção que nós chamamos de infecção oportunista, tá? Lembra dessa palavra aqui, oportunista vem o quê? Vem de oportunidade. Então, o que é uma infecção oportunista? A infecção oportunista é o seguinte, ó, é um tipo de infecção cujo micro-organismo que cresce, né? Cresce, se desenvolve, tá? Quando o fator imunológico do indivíduo está o quê? Esteja o quê? Comprometido. Certo? Então, isso é uma infecção oportunista. Dá um exemplo para mim aí. O mais comum aqui que a gente tem, candidíase. É um tipo de infecção oportunista. Por quê? A mulher ali, quando ela está com o pH vaginal dela baixo, né, está desregularizado o pH, o que acontece? Ela acaba ali eliminando ali as bactérias presentes ali no canal ali vaginal, né? Inclusive são os lactobacilos, isso é importante você, mulherada, saber, tá? Bactéria presente ali no teu canal vaginal a gente chama de lactobacilos. É lactobacilos? Sim, lactobacilos. Se não me engano é lactobacillus vaginalis, um negócio assim, mas são lactobacilos. Né? Quando não fala besteira aqui, são lactobacilos. E o que acontece? Quando o teu pH está desregularizado, por exemplo, situação, né, quando você está bem nervosa, se alimenta mal, né, você come um alimento rico ali que vai desenvolver ácido graxo no teu corpo, aquilo ali desregulariza o teu pH e aí você começa a ter o quê? Desenvolvimento de candidíase. Então, uma infecção oportunista ali que desenvolve em você. Doenças oportunistas que pode desenvolver no paciente. O paciente que tem ali a AIDS, né? Ou seja, a síndrome da imunodeficiência humana. Então ele acaba ali adquirindo ali doenças ali que não tem um potencial de lesionar, de matar. Mas como a imunidade dele está altamente prejudicada, o que vai acontecer? Ele acaba desenvolvendo essas doenças. Então isso é uma infecção oportunista. Então veja, por isso que a gente tem que se atentar a justamente que a prevenção, tá, do desenvolvimento ali de infecção hospitalar. Então, você tem que prevenir para quê? Para você evitar a infecção tanto cruzada, como também o que? A infecção oportunista. Tudo bem? Tranquilo? Além dessa infecção, qual é a outra que nós temos? Tá? Aí eu finalizo aqui, a outra eu vou falando na quarta-feira para gente. Nós temos uma coisa que nós chamamos de superinfecção. Tá? Uma superinfecção. O que é uma superinfecção? Olha o problema. Ó. A superinfecção é o quê? É uma infecção desenvolvida por um micro-organismo o que? Altamente resistente o que? Resistente a antimicrobianos.
ou seja, antibióticos, né, nesse caso, altamente resistente a antimicrobiano. Então isso aqui é um tipo de superinfecção. Tudo bem? Tranquilo? Professor, me dá um exemplo aqui como acontece isso. Vamos lá. Você vai cuidar de um paciente. Você não executa aqui a higienização das mãos. Então você sabe que tua mão é o que? Um tipo de vetor. O que é vetor? Algo que transmite, que leva o micro-organismo. Então a seta está levando ele através da tua mão. Chega ali no paciente, o que vai acontecer? Ele acaba o que? Inoculando aquele paciente, ele acaba o que? Sendo contaminado. Muito bem. Então aqui acontece a contaminação. Por quê? Porque nesse local está tendo o quê? A presença desse micro-organismo que você levou para o paciente aqui. O que vai acontecer dentro do corpo dele? A bactéria aqui, ó, dando exemplo, que ela tinha resistência a um antibiótico, ela, o que ela vai fazer? Ela passa esse material genético dela para outra bactéria. Fazendo o quê? Fazendo o desenvolvimento de uma nova bactéria no corpo desse cara. É onde vai acontecer o quê? A resistência ao antibiótico. Tudo bem? Então aqui ele vai ter o quê? Uma superinfecção. Exemplo de bactérias que elas são caracterizadas como uma superbactéria, né? Ou seja, grande resistência a antibiótico. Eu tenho uma bactéria que a gente chama de Marsa, tá? Marsa. O que é Marsa? Marsa é o que? Marsa é o estafilococo. Estafilococo, tá? Resistente a meticilina. A meticilina aqui no Brasil a gente chama de oxacilina. Oxacilina. Tá? A gente tem essa bactéria aqui. Tudo bem? É um tipo de bactéria que, como é que ela é transmitida para o corpo do paciente? Através do contato. Seja contato direto ou contato indireto. Contato direto, toquei em você. Contato direto através de um utensílio. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então, são coisas aqui que pode acontecer com o indivíduo. Certo? Tranquilo? Beleza? Querem falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa aí? Manda para nós aí. Só vou deixar aqui só para a coisa que veio aqui. Ninguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém? Nada? O restante de vocês aí quer falar alguma coisa? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, ó, o que eu vou fazer com vocês? Ninguém quer falar nada, não? Tá tranquilo? Olha lá, hein? Mente não, hein? Ih, uma opção de gente saiu. Caraca. Ah. Isso ficou só 10 cabeças só. Não tem problema não. Quer perguntar alguma coisa? Larissa, Stephanie, Jéssica Nascimento, Pamela Rezende, Natasha Maciel, Ruama, Maria, Kelly, Jéssica Lopes, Débora, Camila. Tá todo mundo de boa? Tô de boa. Tá? O que eu vou fazer com você? A aula foi gravada, tá? Então fica tranquilo. Eu vou liberar aqui vocês aqui, tá? Eu encerro. Mas não sai não, rapidinho. Não vou me estender não. Abaixa um pouquinho. Melhorou? Eu vou mandar, fica tranquilo. Vou mandar agora mais tarde à noite, que agora eu vou terminar. Eu vou entrar com outra turma, tá? Eu mando pra você, eu vou mandar de noitinho mesmo, cara. Faz o seguinte, porque senão o pessoal vai ficar aí negócio de nota, manda amanhã pela manhã, que eu já mando já com ela. Porque se eu mandar de tarde, o pessoal vai querer mandar mensagem pra mim 10 e pouco, 11 e pouca da noite. A pessoa vai ficar tenso com negócio de nota, já, pô, isso já aconteceu comigo já.
Tá? Não tô brigando com vocês não, pelo amor de Deus. Tá? Mas aí, uma pessoa vai querer resolver o negócio de jornal quase meia-noite. Aí, pô, isso aí vai dar maior estresse. Eu mando pela manhã, que é o tempo que aquela menina lá termina de fazer a prova dela. Tá legal? Mas a apostila eu vou mandar agora pra vocês. Tá bom? Tá? Opa. Tá bom? Mas aí como é que se fala, Deus? A apostila de vocês eu vou mandar agora pra vocês lá no WhatsApp. Vou tentar mandar agora. Ou vou mandar pelo e-mail que me mandaram. Tá legal? Tranquilo? O que que acontece? Vou preparar alguns exercícios já pra vocês ficarem treinando aí em casa. Vou mandar exercício pra vocês fazerem. Referente à aula de hoje. Tá bom? Vão treinando aí, vão estudando pra você ficar safo aí, esperto. Pode ser assim? Beleza? Pô, já vai ter exercício pra fazer já. Já vai ter exercício pra você fazer. Beleza? Tranquilo? Show? Vamos ver se tu tá bom mesmo aí o negócio aí ou tá ruim aí. Tá? Eu já mandar já exercício pra você fazer. Já é? Faz exercício, manda. Tá tranquilo? Beleza? Show de bola? Vai passar pelo app? É, vou passar pelo WhatsApp. Vou deixar lá disponível lá pra vocês. Eu tenho alguns exercícios prontos. Aí é só copiar e colar, mando numa matéria só. Professor, a matéria já está aberta na plataforma? Ainda não. Eu vou pedir para